Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma novidade. Eu vou começar a dar aula para vocês de geografia. Então, nós já terminamos, né? Vocês terminaram com a professora Amanda os conteúdos do livro. E hoje nós vamos relembrar alguns temas já estudados. Vamos falar um pouquinho sobre a população do nosso Brasil. Afinal, o que é uma população, galera? É um conjunto de habitantes de determinado lugar, região do país. Vamos lá, vamos conversar agora um pouquinho sobre a população, tá? Aí eu coloquei os conceitos. A população, ela serve de referência para as análises de estudos da população do Brasil, tá? Esse é o conceito de população. Mas como são realizados os estudos da população, professora? Os estudos de população, eles são realizados através dos dados, como vocês já viram, dos censos demográficos, né? Que são pesquisas de campo que são organizadas e interpretadas com determinadas perguntas. Né? Nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele acumula uma grande quantidade de pesquisas e dados sobre a população brasileira. Vamos lá, gente. Antes de olhar para os dados representativos, eu coloquei aí a imagem, né, da população brasileira. Então, assim, é importante ressaltar que mais do que uma série de observações e dados quantitativos, as informações dos censos demográficos, elas são utilizadas como referência para a formação de políticas públicas nas mais diferentes áreas da sociedade e segmento da economia, e ela aponta as fragilidades, potências e a evolução histórica dos aspectos mais importantes dessa sociedade. Então, para fazer essa realização dessa análise, eles usam algumas coisas que são necessárias. E eu coloquei uns exemplos aí. Por exemplo, a realização dessa análise, ela exige também a compreensão de alguns conceitos fundamentais empregados pelos estudos de população do Brasil e também do mundo, que são destacados. Aí eu coloquei alguns tópicos, como, por exemplo, a taxa de natalidade, né? Quantas pessoas nasceram, a taxa de mortalidade, quantas pessoas morreram, taxa de fecundidade, que é a média de número de filhos e de mulheres entre 15 a 45 anos, a taxa de mortalidade infantil, que é o número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida, medida a cada 100 ou a cada 1000 crianças nascidas. Se observarmos o mapa a seguir, nós podemos notar como ocorre a distribuição da população brasileira. Vamos lá, galera. Grande parte da população brasileira, ela distribui-se irregularmente no território. Mas o que isso quer dizer? Galerinha, isso significa que tem algumas regiões que se concentram mais pessoas, enquanto em outras há mais espaços sobrando. Até porque precisamos de lugar em que a natureza esteja mais preservada, livre de cidades, como as grandes fazendas e outras atividades. E até porque também, quando a gente busca trabalho, né, geralmente é muito mais fácil encontrar nas grandes cidades. Então, é um número onde tem maior população. Como podemos ver, a distribuição da população brasileira ela é muito limitada às zonas litorâneas do nosso país. Isso quer dizer que se deve muito aos motivos históricos e geográficos, que vêm desde os tempos da colonização até os períodos posteriores. Por exemplo, a grande concentração econômica e política do Brasil no Sudeste brasileiro. Sobretudo nos séculos 18 e 19, fez com que a maior parte dos habitantes do país se concentrasse nessa região e aqui permaneceram. Em números gerais, a distribuição da população brasileira efetiva-se da seguinte forma. De acordo com os dados do Censo Demográfico em 2010, eu coloquei aí
como está distribuído, né, para vocês de acordo com a região. E é muito interessante, vamos ver? No Sudeste, como já dissemos, é a região mais populosa do Brasil, com mais de 80 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, se consideramos a cidade de São Paulo e a sua região metropolitana tem mais de 19 milhões, preste atenção, milhões de habitantes do que no centro-oeste inteiro. Vamos lá. Já no Nordeste, é a segunda região mais populosa, com quase 54 milhões de pessoas e 27,7% da população do nosso país. No sul do nosso país, é a terceira região mais populosa do Brasil, com 27 milhões de habitantes. No norte, é a quarta mais populosa, ganhando somente do centro-oeste brasileiro. Sua população é mais de 16 milhões de pessoas, mas podemos dizer que essa é a região mais vazia do país, pois é a maior que representa o espaço sobrando. E temos o centro-oeste. Já no centro-oeste, ele é o último colocado e possui 14,5 milhões de pessoas. Mesmo assim, temos grandes cidades nessa região, sendo Brasília e Goiânia, uma das maiores dela. E Brasília é nosso Distrito Federal, né? Então, galerinha, agora nós vamos relembrar tudo o que foi dito com a atividade, tá? Vai ser passada para vocês uma atividade para vocês relembrarem. Se vocês precisarem, vocês podem estar também retomando a leitura do livro, onde fala um pouquinho da população e do centro demográfico que vocês viram. Vou estar deixando como dica também um videozinho para dar apoio a essa atividade para vocês. Lembrando, qualquer dúvida pode falar comigo. Um grande beijo e até a próxima aula!